celebrar cultos agora, então os cultos estão sendo nas casas, como nós recomendamos aí para os nossos irmãos em Aldeias Altas, que os cultos seriam nas casas. E eu creio que os irmãos estão fazendo isso, né? E por isso nós resolvemos também fazer essa transmissão hoje à noite. E nós queremos cumprimentar aí os obreiros, mais uma vez, minhas filhas, minha mãe que estão nos assistindo aí, em Aldeias Altas, e a toda a população, a todos aqueles que já estão nos assistindo. E eu quero também dizer que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E no capítulo 41, no livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar no verso 10, Deus dizendo: não temas, porque eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Salmo 91, também o Senhor declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí vai discorrendo ali, ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E ele disse: darei ordem aos anjos para te guardarem, para que não tropece com o teu pé em pedra. De modo que os anjos estão a nosso serviço, sem dúvida nenhuma. Então, meus caríssimos irmãos e amigos, eu quero lhes dizer, esse momento é um momento de muita comoção pelo Brasil afora, só que eu quero assegurar aos irmãos que não fiquem assim tão perturbados, não, porque o Senhor está conosco. E ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos considerado, temos escutado muitos áudios e visto também lido muitas mensagens, pastores, tanto do nosso Maranhão como fora, e cada um fala uma coisa, diz uma coisa e vão falando, né? De sorte que nós não podemos, de modo nenhum, ficar abatidos, esmorecer, desvanecido, porque nós temos um elemento fundamental em nós, que é a nossa fé. A fé. A Bíblia diz em Hebreus que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. No versículo 6 do capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é pela fé, não é por outra coisa. Esse momento teria que chegar. Todo mundo acompanhou o que aconteceu nos anos de 2015 para cá. Todos os carnavais saíram fazendo profanação do nome do Senhor. No último, eles colocaram um personagem com as características de Satanás, arrastando Jesus pelas ruas, enquanto os blocos se movimentavam, né? Ora, eles pensavam que isso ia ficar barato. Então Deus, o Senhor, né, tomou as providências de alguma maneira, que na verdade, essa forma que Deus está usando, que é de usar o seu chicote para açoitar os rebeldes, os profanos, aqueles que não creem na palavra de Deus e que acham que o Senhor está indo ou virou as costas para o mundo, não presta atenção para nós. Então, eles estão completamente enganados. Jesus está aqui, o Senhor está conosco. De sorte que eu quero lembrar os irmãos que quando Israel estava no Egito, lá na terra de Gósen, caíram 10 pragas no Egito. Foram 10 pragas, mas lá na terra de Gósen não caiu uma praga onde estavam os israelitas. Naquela última noite fatídica, quando aconteceu a morte dos primogênitos, o Senhor ordenou a Moisés: olha, manda matar o cordeiro e coloca o sangue, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E à meia-noite o anjo destruidor vai passar
mas naquela casa que tiver o sangue não acontecerá tragédia nenhuma, de modo que todo o povo do Senhor lá na terra do Egito foi poupado, não morreu nenhum primogênito. Agora, os egípcios pagaram caro, e com a saída de Israel naquela noite, o Egito ficou realmente abatido, tá certo? Então, naquela noite, a nação de Israel teve uma grande vitória e se tornou nação independente. Então, meus irmãos queridos e amigos que estão nos assistindo agora, saiba uma coisa: Deus tem os seus meios, né, de cobrar de nós, tem os seus meios de cobrar de nós aquilo que fazemos de errado contra Ele. De Deus não se zomba, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. De modo que nós precisamos ser cuidadosos, cautelosos. Então, nesse momento, quando nós estamos vendo o mundo inteiro sendo abalado por esse vírus maldito, né, nós temos que obedecer às ordens que já foram estabelecidas pelas autoridades competentes. Então, quero recomendar aos irmãos que continuem orando. Tem essa campanha de oração de meio-dia a 13h. Nós já também começamos essa campanha aqui hoje e também oramos. E vamos continuar orando, buscando a Deus para Ele fortalecer a nossa fé, para nós atravessar esse momento tão difícil. Agora, o que eles estão falando é o seguinte, é que o vírus, ele tem uma intensidade menor do que o H1N1, só que ele tem mais rapidez no contágio. Então, não há necessidade de abraçar, de beijar e de tocar nas mãos, certo? Por enquanto. E continuar fazendo todo o trabalho de higiene, lavando as mãos com sabão, usando álcool gel. Também não sair de casa. E eu quero ainda recomendar que as pessoas acima de 55 anos para lá são as pessoas que estão na linha de riscos, entendeu? Essas pessoas têm toda a facilidade, a probabilidade de contrair este vírus. Por isso, não devam sair de casa, se alimentem direitinho, tome água, bastante água, e também tome chá quente, a água de preferência não gelada, e também, se puder pegar o sol do meio-dia, qualquer horário, pelo menos 10 minutos de sol, porque ele tem aquela vitamina D3, e esse vírus não resiste ao calor, ele gosta muito de umidade. Então, nós queremos que os irmãos atendam às recomendações, certo? De modo que nós estamos aqui também tomando todos os cuidados necessários, mas vamos crer na palavra do Senhor. Isso passa. Creio que até o final do mês de abril, nós já estaremos aliviados, livre dessa doença terrível, porque muita gente está realmente preocupada com isso. E quando os médicos dizem, o pessoal das agências sanitárias e o Ministério da Saúde, quando eles falam que não se deva ir para o hospital quando sentir qualquer sintoma, que é a garganta inflamada, também tosse seca, dor de cabeça, febre alta e também a respiração dificultosa. Quando a respiração ficar dificultosa, através da febre alta, dor de cabeça, aí sim. Por que eles pedem para ficar em casa, se não estiver sentindo esse sintoma agudo? Porque nos hospitais não tem medicamentos e nem o aparelho de respiração. O Maranhão tem poucos aparelhos, o Brasil tem poucos ainda. Eles estão providenciando, por isso é que essa recomendação para se ficar em casa, tá certo? De modo que eu peço aos amados irmãos, nossos queridos irmãos, que tome todos os cuidados necessários
para que possa, na verdade, escapar, meus irmãos, desse flagelo. Eu considero um flagelo. Está lá no livro do Apocalipse, né? Nós temos ali o livro com os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças e as 7 pragas, os 7 flagelos. E não sei se nós já estamos passando por um desses. Quando fizeram o carnaval, ninguém parou. Agora todo mundo parou. Ninguém pode ir nas feiras, nos comércios, o comércio tem que ficar fechado. Só, amados, que nós temos que orar para Deus nos ajudar a enfrentar a crise que vem aí, crise financeira. Oremos para Deus nos dar graça nessa crise financeira que vem aí. Por quê? Se todo mundo para, como hoje ouvi o dono da Ravan falando, o Luciano, falando que ele tem 22 mil empregados. E ele disse que não vai dispensar esse pessoal. Por quê? Se ele dispensar eles, o que é que eles vão fazer? Quem vai pagar essa conta? Por quê? A fábrica para, na verdade, de vender os produtos, dinheiro não entra, vai ficar escasso, daqui a pouco milhões e milhões de desempregados, como já se tem, tá certo? Então, meus queridos, nós precisamos, na verdade, orar para que Deus nos dê uma outra solução, porque depois de tudo, que voltar, depois de um mês ou mais, que vai ainda ter praticamente 2 meses com essa crise, para se normalizar, então aí a coisa vai mudar de figura, muita gente vai sofrer, e nós precisamos estar orando para esse fim também, para Deus nos dar outra solução, uma outra forma de nos abastecer com comidas, alimentação para a população, tá bom? Então, meus queridos, eu estou feliz e quero também ainda recomendar, irmãos, continue dirigindo os trabalhos nas suas casas, fazendo o culto doméstico, orando, cantando, buscando a presença do Senhor. Quanto às contribuições, também repassem ao tesoureiro, ao Roger, porque ele está aí esperando e atento a tudo isso aí, tá certo? Então os irmãos façam isso, os irmãos sabem que a gente tem as demandas e precisamos, né, de manter os compromissos que a gente tem, tá certo? Então, queridos, Deus os abençoe, Deus os ajude e Deus, o Senhor, aumente a cada momento a vossa fé, a nossa fé, para que nós possamos vencer essas terríveis dificuldades. E também nós temos ainda no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que temeremos, ainda que a terra se mude. Então, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cantem, falem e pensem seriamente neste salmo, que é maravilhosíssimo. De sorte que nós temos outras palavras abençoadas. Por exemplo, nós temos aqui, eu volto a ler o salmo de número 91. O salmo 91, todos nós já sabemos como ele tem uma mensagem muito linda, muito maravilhosa e inspiradora, mas eu quero me prender ao versículo 10, onde ele diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E versículo 11, ele diz também, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas mãos. Eles vão te sustentar nas mãos. Agora, mais à frente, ele diz aqui, no versículo 15, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, lhe darei abundância de dias
e lhe mostrarei a minha salvação. Igreja, irmãos, creiam, tenham esta fé, o Senhor vai nos mostrar a sua salvação. Salvação, nós vamos obter esta grande vitória. Em nome de Jesus, nós vamos obter essa grande vitória, tá certo? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde no seu amor para sempre. Nós queremos só deixar esta canção aqui. O hino 25, ele diz assim: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Confiante estou nesse grande amor, meu Jesus, grande consolador. Ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem dos céus e de transformação, enviada do trono de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor e uma boa noite a todos. Que o Senhor os guarde no seu amor para sempre. Amém.